Fala pessoal do canal, o Sr. Mulher aqui, sejam todos muito bem-vindos. E o vídeo de hoje eu vou tentar fazer ele não ser tão longo, mas muito provavelmente ele vai ficar longo, né? Vocês aí que estão assistindo no futuro já devem ter uma noção de mais ou menos quanto tempo que acabou ficando esse vídeo aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer a minha crítica da terceira temporada de Tokyo Ghoul, mais conhecida como Tokyo Ghoul Re, que re significa rei em alguns idiomas. Eu ia falar idiomas. Em alguns idiomas, tanto que no mangá o próprio autor ele dá uma revelação nisso quando o Kaneki ele se aceita como o rei de um olho só. Bom, pessoal, e nesse vídeo aqui, nessa crítica, eu vou separar em três partes, tá? A primeira parte é o que eu gostei mais no mangá. A segunda parte é o que eu gostei mais no anime. E a terceira parte vai ser o que eu não gostei, aí envolvendo os dois, né? O que eu não gostei tanto do mangá quanto do anime. Pra quem não sabe, Tokyo Ghoul Re é maior do que o Tokyo Ghoul normal, né? O Tokyo Ghoul tem duas versões, vamos dizer assim, como se fosse Naruto Shippuden. Tem o Tokyo Ghoul normal e tem o Tokyo Ghoul Re, que tem um mini time skip ali. E aí, ó, tem o volume 1 até o volume 16. O volume 16 ele é bem grosso, aqui ó, um grosso, gostoso aqui, ó. Bem grosso mesmo. E, cara, é um mangá que eu gosto muito. Vou ter minhas críticas a ele sim, tá? Mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, como eu disse pra vocês. E, bom, eu estou supondo que vocês já assistiram o anime, ou leram o mangá, ou fizeram os dois. E como eu disse, eu vou citar mais o que eu gostei. Eu não vou dar um resumo total da história, tá? Do que aconteceu nessa terceira temporada. Não é esta a pretensão do vídeo, tá? Bom, o que eu gostei bastante do mangá de Tokyo Ghoul Re é que eles trabalharam muito melhor do que no anime a relação entre o Kaneki, o Arima e a Akira, porque a Akira e o Arima, no mangá fica mais explícito isso, tá? É como se fossem os pais do Raize, né, do Kaneki. Porque eles criaram o Raize, querendo ou não, né? Porque o Kaneki ele teve uma mini lavagem cerebral, né? Que ele não lembra 100% das memórias dele até os 20 anos. E ele passa 2 anos na CCG como investigador. E quem são os superiores a ele? Quem são as pessoas que ah, ensinam tudo a ele daquele mundo? É o Arima e a Akira. Então por isso que muitas vezes ele chama e considera a Akira mãe e considera o Arima como um mentor, um pai, né? Então eu achei que essa relação foi melhor trabalhada no mangá do que no anime. Outra coisa bacana do mangá é que você consegue decorar, entre aspas, decorar, tá? Mais personagens. Porque no anime eu assisti junto com a minha namorada e ela não leu o mangá, então ela assistiu só um anime. E muitas vezes aparecia um personagem ali, ele já morria, ou ele aparecia e falava alguma coisa. E a gente assistindo ficava assim, tá, mas quem que é ele mesmo? No mangá, que tem muito mais aparições dos mesmos personagens do que no anime, eu já me confundia. Eu falava assim, não, mas quem que é esse cara mesmo? Ah, ele é o filho daquele tal, ele é amigo de não sei quem. Então ia muito por associação. Então acho que tem tantos personagens em Tokyo Ghoul que não tem como você trabalhar muito em todos eles, cara. É muita coisa. Foi o que aconteceu com o Naruto, por exemplo. Naruto tem tanto personagem rico, tanto personagem foda, que não dá pro autor trabalhar todos, cara. O autor abandonou. Eu sei que esse vídeo aqui não é sobre Naruto, né? Mas o autor abandonou Rock Lee, abandonou Neji, abandonou Ino, Tenten. Vários personagens o autor abandonou porque não tem como você trabalhar, a não ser que seja um anime barra mangá extremamente longo, que aí você consegue trabalhar todos os personagens de diversas maneiras diferentes. Outra coisa bacana que eu gostei no mangá é que ele explica melhor os frames dos kinks. Porque o que são os kinks, né? E isso aqui também, eu acho que o autor perdeu um pouco a mão mais pro final. Os kinks nada mais são do que meio gols, só que a Kakuhou, o, entre aspas, órgão de gol que estão dentro deles, tem uma armadura, tem frames de armadura desse Kakuhou. Tem do frame 1 até o frame 5. Se você liberar até o frame 5, sua Kakuhou não tem mais proteção nenhuma, você de fato vira um meio gol. E no mangá explica bem, né? O primeiro frame é 20%, o segundo 40%, o terceiro 60%, 60% de poder da Kakuhou, etc. Então eu acho que isso faltou dar uma explicada com mais detalhes, na minha opinião, pelo menos, no anime. Eu achei que faltou um pouquinho dessas explicações. Outra coisa bacana do mangá, como eu disse, teve mais tempo de contar a história de mais personagens. No mangá mostra o poder da Hinami, um poder muito foda,
que ela tem uma audição e um olfato muito apurado. Então, por exemplo, tem um momento ali que ela liga vários rádios de frequências diferentes, então várias pessoas falando um monte de coisa diferente, ela consegue escutar tudo e entender tudo, assimilar tudo que estão falando para ela, o que é algo muito foda. Se você tá vendo um vídeo, depois você escuta uma música, depois tudo ao mesmo tempo, você fica perdido, você fala assim, tá, mas o que que meu cérebro concentra? A Hinami não, a Hinami tem o poder de entender exatamente tudo o que tá acontecendo. Outra coisa bacana do mangá, principalmente mangá, no anime também, mas mais no mangá, o amadurecimento do Tsukiyama. Ele era aquela pessoa egoísta e vira uma pessoa altruísta, que se importa com a família, que se importa com os colaboradores da família Tsukiyama, porque a família dele é muito rica, tem muitos colaboradores. Ele vira tão altruísta, assim, que o lado egoísta dele queria que o Kaneki voltasse. E ele tinha um poder nas mãos de fazer. Ele tinha o poder de contar tudo pro Kaneki e reativar as memórias dele. Mas ele fala, não, eu não quero fazer o Raiz barra Kaneki sofrer. Então eu prefiro, quando ele se sentir pronto para escutar isso, ele mesmo lembre das coisas, etc. Então foi um amadurecimento que eu gostei muito de ver no Tsukiyama. Outro personagem que amadureceu bastante foi o Shirazo, principalmente depois que ele raspa o cabelo. Porque tem um diálogo muito foda também do Shirazo com o investigador Fura, que o investigador olha pro Shirazo e fala assim, cara, por mais que a gente tá matando gols, a gente tá tirando uma vida, né? Então, assim, você ter esse remorso, você se sentir triste por isso, te faz um investigador ainda melhor que os outros, né? Porque, ou pelo menos uma pessoa melhor que as outras, porque, de novo, por mais que sejam gols que estão morrendo, nós estamos tirando vida de um ser vivo, né? Tipo, é errado. Então, eu gostei muito dessa consciência que o Shirazo tem. E também do amadurecimento do Uri, porque depois que o Shirazo falece, que pra mim é a morte mais triste do anime inteiro, é a morte, cara, que mais me deixou triste mesmo assim. Eu lembro minha namorada assistindo, ela ficou muito mal. É um personagem que você aprende a se apegar muito. E quando ele falece, o Uri tem um amadurecimento muito, muito foda, porque o Uri era uma pessoa extremamente egoísta também e extremamente, não sei, sem se importar com ninguém. Era um cara realmente muito, muito egoísta. E teve um amadurecimento muito grande. E do time skip, do Tokyo Ghoul normal. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês a diferença de arte também, né? Que eu acabei não mostrando. Esta é a arte do Tokyo Ghoul normal, né? E essa é a arte do. Peraí. Do Tokyo Ghoul Rei. Ó. Vocês veem que essa daqui parece uma arte mais, entre aspas, adulta, e essa daqui é mais bonita, né? Tem um visual menos sangrento, mas mais bonitinho. E nesse time skip do Tokyo Ghoul pro Tokyo Ghoul Re, um personagem que teve um amadurecimento muito grande foi o Juzo. Porque o Juzo também era um personagem que não se importava com ninguém, nem com o Shinohara. Tipo, ele gostava do Shinohara, mas ele não, sabe, ele não ficava triste por ver o Shinohara mal. E aqui no Tokyo Ghoul Re, né, ele tá 2 anos mais velho, ele amadureceu bastante, né? E tá convivendo com pessoas boas, tudo, porque ele sofreu. Pô, na infância ele era torturado, né? Abusado, tudo. Então aqui ele aprendeu, né? Ele amadureceu bastante. E ele é muito apegado ao Shinohara. Ele visita o Shinohara, acho que todos os dias lá, que o Shinohara tá. Ele tá em coma, né? Por causa da luta contra a coruja. Enfim, é um personagem que eu gostei bastante pelo seu amadurecimento. Outra coisa que eu gostei mais no mangá, e isso desde o Tokyo Ghoul normal, eu tenho meus vídeos de crítica da primeira e segunda temporada, que vai estar no izinho aqui, que o Kaneki é muito mais foda no mangá. O Kaneki no mangá, ele é um personagem extremamente fodástico. No anime, tem poucos momentos que você fala, caraca, olha, o Kaneki é forte pra porra, né? Mas no anime o Kaneki apanha muito, cara. No mangá o Kaneki ele bate muito, ele apanha também, mas ele bate, é um Kaneki mais fodástico, principalmente na versão dele Black Reaper, que é aquela versão que ele tá com o cabelo totalmente preto e com óculos. Naquele momento, ele é chamado de Deus da Morte Preto. Por quê? Porque o Arima, que é o investigador mais forte do universo, é considerado o Anjo da Morte Branco, por causa da cor dos cabelos. E o Kaneki chega num nível tão alto, ele chega no segundo cargo mais alto da CCG, que é Investigador Especial Associado, que comparam ele com Arima. Pra você ver o quão foda ele chegou. Mas no mangá ele tem poucos momentos de Black Reaper. No anime, quer dizer, ele tem poucos momentos de Black Reaper e eu acho que ele não é tão fodão quanto no mangá. Outra coisa que eu preferi no mangá foi a prisão da Eto, né? Que no mangá ela é presa primeiro pelo Kaneki
e depois ela faz o anúncio do novo livro. Ela fala assim, ó, posso dar uma última entrevista que eu vou anunciar o livro aqui e tal, se o Kaneki permite. E aí ela revela que é meio Gol. Então eu gostei mais disso no mangá. A touca também, aqui já é mais algo visual. Eu acho que a touca no mangá é mais bonita que a touca no anime, porque a touca no anime nem parece que ela envelheceu. No mangá não, no mangá ela tá com o cabelo mais longo, ela tá. Ela tem uma aparência mais velha. E eu acho que ela ficou mais bonita no mangá do que no anime em si, mas é claro que isso é apenas gosto visual. Outra coisa que eu gostei bastante no mangá é que mostra mais a tortura psicológica que o Torso fez com a Mutsuki. E, além disso, mostra o passado da Mutsuki e mostra o passado do Torso. O Torso era um psicopata, que o pai dele comeu a menina que ele gostava. Se eu não me engano, aí eu não lembro. Ele viu a menina que ele gostava sem cabeça, ou ele viu a cabeça dela, ele pegou um trauma disso. Ele mata também o próprio pai. Deixa eu beber meu energético aqui. Se eu não me engano, ele mata o próprio pai. Mas enfim, mostra o passado do Torso, que ele é bem atormentado das ideias. E mostra o passado da Mutsuki, que ela mata também os pais e mata o próprio irmão. A Mutsuki também, isso não mostra no anime, ela torturava os gatinhos. Lembra que o pessoal do CCG achava que era o Jus ou bababá? Na verdade era a Mutsuki e um investigador também. O investigador que ele acaba ficando responsável pelas aulas de investigação, sei lá o que ele faz lá exatamente. Mas ele meio que vira um parceiro da Mutsuki ali de ficar torturando o bicho. Ele ensina ela a utilizar faca, cortar. Então, assim, uma louca encontrou um louco e os loucos começaram a maltratar gato. Foi basicamente isso. Outra coisa que eu gostei no mangá é que o Kaneki ele deixa bem claro, pelo menos pra gente, os leitores, que o plano dele era salvar a Hinami, ele na época de Black Reaper, né? Salvar a Hinami e depois se matar, ou pelo menos perder a luta para o Arima, porque ele acha que ele não vai conseguir vencer, ou porque ele não quer matar o Arima, etc. E fica bem claro isso pra gente que tá lendo. No anime, pra mim, não ficou tão claro que desde o começo ele pretendia morrer para o Arima. E foi bem bacana, aí já mais uma interpretação minha, que quando a Touka fala pra ele, a gente se vê mais tarde. Naquele momento que ela fala isso, na cabeça dele fala assim, putz, verdade. Se eu morrer aqui pro Arima, eu nunca mais vou ver a Touka. E eu gosto da Touka. E aí ele reacende essa vontade de ficar vivo. E aí ele luta com o anime e ganha do anime. Eu achei bem da hora isso, tanto no mangá quanto no anime. Outra coisa que eu prefiro no mangá é a relação da Eto com o Furuta. Eles têm um diálogo ali mais longo no mangá, que ela deixa entender que ela sabe que ele faz parte do grupo dos palhaços, que ele também faz parte do grupo dos V, que ele também faz parte da família Washu. A Eto sabe praticamente tudo do Furuta. Por que ela sabe tudo isso? Porque o Arima conhece o Furuta e o Arima é dos V, né? Então, e depois no final a gente descobre que o Arima e a Eto trabalhavam juntos por trás dos bastidores. Eu deixei tudo anotado aqui que eu já gostei, eu já falei do passado da Mutsuki. Aparece mais o Kanou, essa foi minha crítica na segunda temporada, que o Kanou praticamente nem aparece no anime. Aqui ele aparece pra se matar, basicamente isso, o que pra mim foi ridículo, tá? O Kanou no mangá é um psicopata lunático, ele tem sim um objetivo, que fica claro no mangá qual é o objetivo dele, ele quer que os humanos estudem mais as anatomias dos Ghouls para utilizar na medicina e curar outros humanos. É isso que é o objetivo do Kanou. Só que ele é um psicopata, gente, não tem como passar pano porque ele fez. Para vocês terem noção, ele deu de comida a mãe e o pai do Takizawa pro Takizawa comer. É um psicopata, ele ficava torturando o Takizawa, torturava o Amon. Não lembro se ele chega a torturar o Kaneki. Eu acho que o Kaneki deve ser o único meio gol que ele não tortura pra ficar vendo como o corpo se regenera, etc. Então, é um psicopata, extremamente psicopata. Essa foi uma mudança que eu não gostei, que eu vou falar agora pra vocês, que no mangá, a Akira fica do lado do Takizawa Gol, né, meio gol. E aí a Mutsuki ataca ela de propósito. Fala assim, não, você vai ficar lá de meio gol então? Então você vai morrer também. No anime, por eles terem rushado muito, quem ataca a Akira foi o Uri. E o Uri sem querer. Ele vai atacar o Takizawa, aí ela entra na frente e leva o golpe. Eu prefiro no mangá porque mostra o quanto a Mutsuki ela tava lunática, sabe? Ela tava tipo assim, mano, eu vou matar quem me atrapalhar, e é isso. E eu gostei dessa versão dela completamente crazy. Outra coisa bacana também no mangá é que o Kaneki ele conversa com o Furuta mais de uma vez, ele conversa diversas vezes. Depois que o Kaneki se aceita como rei de um olho só, ele tem uma conversa com o Furuta. Porque o Kaneki é praticamente o gol mais forte naquele momento.
E o Furuta tá no cargo mais alto da CCG, ele meio que vira o presidente da CCG. Então eles têm um diálogo ali, e o Kaneki fala, mas por que que você tá fazendo essas coisas, etc. Foi você que derrubou as vigas na Rise? E aí o Furuta revela pra gente, no anime, eu tenho 99% de certeza que no anime nem fala quem que tacou as vigas na Rise e no Kaneki, que acabou salvando a vida do Kaneki. Foi o Furuta. O Furuta fez isso com a máscara do palhaço, né? Porque ele faz parte do grupo dos palhaços. Porque ele tinha ciúme da Rise ficando com outros caras. É exatamente por causa disso. Ele ajudou a Rise a fugir do clã Ashu, achando que ela teria alguma reconsideração por ele, que eles iriam ficar juntos. Ela caga pra ele, porque ela também é uma louca, uma psicopata igual ele, né? E aí ele ataca a Rise, e por coincidência, ela estava sendo com o Kaneki, sabe? Então, foi uma coincidência do destino o Kaneki ter sido salvo pelo maior vilão desse anime, que é o Furuta, né? Outra coisa bacana que eu gostei aqui foi que o Kaneki, o Nishiki e o Tsukiyama cantam junto karaokê. Acho que foi uma cena mais do autor falar assim, olha, o Kaneki também consegue se divertir, sabe? A vida dele não é só tristeza. O que eu senti falta no anime, porque no anime é coisa ruim atrás de coisa ruim acontecendo com o Kaneki. No mangá ele tem momentos de felicidade. Outra coisa bacana que eu preferi no mangá foi a relação do Kaneki e Katoka, porque os dois têm o ato sexual ali, que também tem no anime, mas no mangá é mais explícito. No mangá dá a entender que ela faz sexo oral nele, ela tem diálogos mais explícitos mesmo. Ela fala assim: ó, eu vou deixar você transar comigo quando você quiser, bababá. Ela, tipo, tira a jaqueta, sei lá, a roupa que ela tá aqui. Acho que é a jaqueta, né? Ela tira a jaqueta. Aí o Kaneki fica, tipo, com vontade. Ela fala assim, você quer pegar? Então tem atos mais explícitos, que eu também não vou ficar aqui descrevendo o que acontece, mas... Enfim, tem atos mais explícitos no mangá, caso você esteja curioso. Outra coisa também é que a Mitsuki, ela comete um ato... Eu não quero usar essa palavra aqui, mas dá a entender que ela abusa do Uta com a máscara do Kaneki, né? Porque o Uta tem esse poder de criar máscara. Máscara entre aspas, né? Ele praticamente vira a cara de qualquer gol, qualquer pessoa que ele quiser. Ele faz a cara do Kaneki e aí a Mutsuki abusa dele. Só que aí eu não entendo muito bem se. Eu até pensei, será que é um clone do Uta? Mas o Uta não tem o poder de fazer clone, né? Então eu acho que realmente é a Mutsuki abusando do Uta. Foi o que eu entendi lendo o mangá. Caso você tenha uma outra interpretação, você saiba se era um clone ou não, por favor, deixem nos comentários. Outra coisa que também não teve no anime, como que o Furuta achou a base escondida do Kaneki como rei de um olho? Os Ogais, que são as crianças com a Kakuhou da Rise também, eles não são meio gols, eles são kinks, né? Então a Kakuhou da Rise neles tem uma embalagem, uma proteção de 5 frames, como eu expliquei aqui. Um deles é capturado e aí ele tava com um rastreador e assim o Furuta acha a base do Kaneki dos gols. Outra coisa que eu prefiro no mangá, eu falei que o vídeo não ia ficar longo, mas tá sendo 18 minutos só das coisas que eu prefiro do mangá, pessoal. Meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo. Bom, enfim. Existem 3 reis de um olho só, que no anime também não tocam muito nesse tema, não sei o porquê. 3 reis de um olho só. O primeiro era um Ashu, eu quase falei Senju, pensando no Naruto aqui. Era um Ashu que se rebelou contra a própria família e foi morar no subterrâneo, no distrito 24. Esse é o primeiro rei de um olho. Aí ele faleceu. Depois nasceu o Arima. O Arima é o segundo rei de um olho só. Mas como assim? Por que só um olho, Murilo? Porque o Arima ele estava ficando cego de um olho. Então esse ficou meio com o apelido dele, o apelido que a Eto deu para ele. Ele era o segundo rei de um olho só. E quando o Kaneki derrota o Arima, o Kaneki se torna um rei de um olho só. E é engraçado que o Kaneki ele, literalmente tem um olho gol e um olho humano, né? Então esse apelido até faz sentido para ele. Outra coisa bacana, que aí vai ser a última coisa que eu gostei mais do mangá do que no anime, foi o final, porque o final mostra o final de cada personagem importante dessa obra. Então, por exemplo, mostra que agora existe uma outra organização de humanos que chama TCG e não CCG. E uma outra organização de gols, que se eu não me engano chama... Ah, eu não lembro o nome. Primeira Frente. Frente alguma coisa assim. Que o presidente é o Tsukuyama e o vice-presidente é o Banjou. E o Ayato faz parte, enfim, o Kaneki faz parte também. E essas duas organizações se ajudam. Aí você deve estar se perguntando, mas Murilo, como que os
Ghouls e os humanos se ajudam. Tipo, os Ghouls se alimentam de humanos. Como que é essa relação? No mangá, a Kimi, a namorada do Nishiki, ela conseguiu, junto com vários outros especialistas médicos, conseguiu criar uma comida artificial que os Ghouls conseguem ingerir. Então eles não precisam mais matar pessoas. Então começa-se a criar uma sociedade conjunta entre Ghouls e humanos. Então, eu acho que foi um final muito positivo. Mostra o final do Kaneki com a Touka, que o Kaneki eles tiveram uma filha e a Touka tá grávida de novo para ter um filho ou uma filha também. Mostram que a filha do Kaneki, assim como a Eto, também consegue se alimentar de comidas humanas. Então, se bem que, como eu acabei de dizer, né, se a filha do Kaneki nascesse meio gol precisando comer carne humana, tem essa comida artificial, mas no caso ela consegue comer tanto carne humana, né? Ou comida normal. E isso foi o que eu mais gostei no mangá. E agora eu vou falar o que eu mais gostei no anime, pessoal. Bom, pessoal, o que eu mais gostei no anime? Primeiro foi a opening da primeira parte. Murilo, como assim primeira parte do que você está falando? Para quem não sabe, no lançamento de Tokyo Ghoul Re, que é a terceira temporada de Tokyo Ghoul, eles dividiram em duas partes. 12 episódios equivalentes à primeira parte, depois os outros 12 episódios equivalentes à segunda parte. Então tem duas openings, duas aberturas. Eu gosto muito da primeira, abertura da terceira temporada. Enfim, gostei bastante. Pra mim ainda não é melhor que a da primeira temporada, mas é muito boa. A trilha sonora, pra mim, tá no mesmo nível que as outras temporadas, que é um nível excelente. Quando tá tendo cena de ação, tem uma música que te hypa pra você ver a luta, pra você ficar animado pela luta. Quando é uma cena mais fofa, tipo o Kaneki e a Touka fazendo sexo pela primeira vez, é um tema mais fofinho. Quando é uma cena pra você se emocionar, como a morte do Shirazo, é uma música que vai te impulsionar essas sensações. Então, a trilha sonora de Tokyo Ghoul é excelente. É extremamente excelente. A primeira parte, como eu disse, dos primeiros 12 episódios, corta bastante coisa do mangá, mas nada que vai fazer falta pro seu entendimento do anime. A segunda parte não, a segunda parte cortam partes que eu considero importantes, né? Então do episódio 13 até o episódio 24, eu acho que o anime cortou diversas coisas que, na minha opinião, seriam muito interessantes para mostrar para vocês, mas foi a escolha do estúdio, a escolha de, sei lá, de quem foi a escolha, não sei o porquê fizeram isso, mas enfim. As lutas estão bem animadas, nada em comparação à primeira temporada, mas não estão umas lutas tão ruins quanto a segunda. Eu, na minha opinião, acho que a segunda temporada tem lutas piores que essa terceira aqui, tá? Na minha opinião, tá bom? Outra coisa bacana que você só vai ter no anime são os OVAs. Tem dois OVAs de Tokyo Ghoul Re. O primeiro mostra o passado do Tsukuyama e como ele conheceu a Hori, ou Ori, que é a melhor amiga dele. Se eu não me engano, no mangá fala que, tipo, eles foram... Não, foi o Hide, né? No mangá fala que o Hide e o Kaneki foram melhores amigos pelo resto da vida deles. E a Hori e o Tsukuyama também. Então, é a melhor amiga dele. E eu acho que é muito legal essa relação no anime. E no mangá ficou faltando isso. Porque no mangá, quando aparece a Ori pela primeira vez, você fica assim... Quem é essa personagem? Por que ela é amiga do Tsukuyama? Por que ela é amiga de um Gol que se alimenta de pessoas? E no anime tem um OVA que explica bem. E acho que ficou muito legal essa relação dos dois. O outro OVA de Tokyo Ghoul Re é do Arima com o investigador Fura. Os dois no colegial, como eles se conheceram, como eles eram amigos. E o Fura é um dos poucos investigadores. Poucos não, vai, mas. É porque morre muito investigador. Mas o Fura é um dos investigadores que sobrevive até o final do mangá e do anime. E é legal porque ele nunca foi um investigador especial que fazia muitas coisas fodas. E ele, com 40 e poucos anos, conseguiu atingir o mesmo nível de investigador, né? Que é o especial associado, que é o segundo nível mais alto, com 40 e poucos anos, que é bem tarde, né? Mas, pô, com esforço próprio. Então foi muito bacana ver que ele conquistou um cargo alto dentro da nova TCG, né? E, enfim, tem. É um personagem que eu gostei bastante, principalmente com aquele diálogo que ele teve com o Shirazo. Eu gostei bastante. Outra coisa que eu gostei aqui, diferente do mangá, pessoal, porque. Vamos lá, vamos lá. O mangá de Tokyo Ghoul é muito bem desenhado. O autor, ele sabe chocar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Eles tem muitas vezes que ele faz tipo papéis que é só preto pra fazer você chocar, pra você entender que, putz, algo que tá acontecendo aqui é sinistro. Então deixa eu pegar um negócio
Pra dar um exemplo pra vocês, deixa eu ver aqui, principalmente quando o Furuta morre, aqui ó, por exemplo, isso aqui. Ele faz muitos desenhos de 2 páginas que são pra chocar, então ele sabe fazer por exemplo, quando o Kaneki ele se sente foda, ele começa a virar fodão. Ele faz um desenho com uns traços bem grossos pra você entender, putz, o Kaneki aqui ele tá ficando foda. Então, o autor desenha muito bem. Só que eu acho que quando ele faz cenas de luta, então, por exemplo, um personagem tá dando um golpe no outro, eu acho que ele desenha mal esses momentos. Porque, por exemplo, Shingeki, em nenhum momento eu lia Shingeki e olhava e falava assim, putz, eu não tô conseguindo entender que golpe é esse, eu não tô conseguindo entender quem tá batendo em quem, aonde tá acertando o outro. Nunca teve um momento que eu fiquei perdido em Shingeki, lendo o mangá. No Tokyo Ghoul, várias cenas de luta, eu ficava perdido. Mas peraí, esse golpe aqui é o Kaneki que tá dando ou ele tá levando? Se é ele que tá dando, em qual parte do corpo que ele tá acertando? Então eu acho que os desenhos de luta, o Sui Ishida, que é o criador de Tokyo Ghoul, na minha opinião, não desenha tão bem assim em cenas de luta. Todo o resto pra mim é maravilhoso. E um outro defeito, por que eu tô falando isso? Porque no anime, você consegue entender quem tá batendo em quem tá falando o quê. No mangá, eu tenho até um exemplo aqui pra dar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Tô lendo Avatar que minha namorada me deu. Amo Avatar. Pra mim é meu anime preferido. Eu sei que muitas pessoas não consideram Avatar um anime. Eu não me importo. Pra mim, Avatar é o melhor anime já feito. Aqui, sempre mostra quem tá falando o quê. Tá vendo que tem uma setinha mostrando quem está falando tal coisa, outra setinha mostrando quem tá falando tal coisa? Em Tokyo Ghoul, nem todos os momentos tem isso. Então, tem vezes que tem 2 personagens falando. E eu não sei quem tá falando o que pro outro. Então, exemplo, tá o Kaneki falando com o Furuta. Aí tem um diálogo lá, blá, 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 blá. Eu falo assim, eu leio, releio, falo assim, tá, mas isso é o Furuta que tá falando pro Kaneki ou é o Kaneki que tá falando pra ele? Aí tem uma outra bolinha de diálogo. Aí você fala assim, mas é o Furuta respondendo o Kaneki ou é o Kaneki continuando falando pro Furuta? Eu nunca sei. No anime, não. No anime são dubladores, né? Então um dublador fala uma coisa e o outro dublador responde. Aí você entende quem tá falando com quem. No mangá, não. E no Shingeki tinha isso também. No Shingeki você sempre sabia quem tava falando. Então em Shingeki, em momentos que não tinha essa bola de diálogo com a seta, era sempre a continuação de quem começou falando. Então no Shingeki era bem claro quem estava falando o quê. E aqui no mangá de Tokyo Ghoul eu fiquei com essa dificuldade. Eu falava assim, cara, mas quem tá falando com quem nessa porra? Eu tô perdido. Então no mangá isso ficou, no anime ficou bem mais fácil de entender. Outra coisa que eu gostei, isso também tem no mangá, é o cabelo do Kaneki ficando mais escuro. Ele no modo Rise, né? Conforme ele ia tendo a personalidade dele mudando e as memórias voltando, o cabelo dele ia ficando mais escuro. Eu sei que tem gente que deve não gostar das cores dos cabelos ficarem mudando. Eu particularmente gosto. Eu gosto de meu personagem com várias personalidades. Embora todas as personalidades fazem parte dele, ele tem várias que no momento que ele precisa ficar mais forte, ele fica, no momento que ele precisa ser mais sensível, ele é. Então o Kaneki é um personagem que eu gosto muito, muito, muito mesmo, tanto no anime quanto no mangá. Bom, outra coisa que eu gostei foi as animações do Furuta aqui. A trilha sonora, reparem na trilha sonora de quando o Furuta começa a fazer maluquice. Que maluquice, Murilo? Quando ele pega o investigador e bota na frente dele pra morrer. Quando ele ataca a Matsumai. Então, tem pequenas trilhas sonoras bem baixinhas que você mostra que o Furuta é doidão, sabe? É uma trilha sonora muito bem feita. Outro momento que eu já citei pra vocês aqui é a morte do Shirazo, que é muito triste, cara. Ele tá morrendo, ele já não consegue escutar mais as pessoas em volta dele, não consegue enxergar mais, então é um momento muito triste, mas muito bem feito. Outra coisa que eu gostei aqui no anime, cara, é que eles não trouxeram o Koma e a Erimi de volta. Quem são esses 2 personagens? É o... Ah, não lembro o apelido dele, mas um é o Macaco Demoníaco e a outra é Cachorros Negros, acho que é isso. Eles não trouxeram de volta esses 2 personagens. E por que eu gostei? Porque no mangá, não entendi o porquê, eles deram a entender que eles morreram em Tokyo Ghoul. Aí no Tokyo Ghoul Re, da metade pro final, falam que eles estão vivos. Aí eles voltam e do nada morrem de novo. Aí eu fiquei assim, mas por que trazeram o personagem de volta então? Se fosse pra morrer de novo. Não entendi. Eu preferi no anime. Eles morreram, acabou. Outra coisa que eu preferi também no anime foi que o Kaneki, e aqui é a última coisa que eu preferi no anime, ele luta
contra o Juzou sozinho com a Arata. E a luta acaba em empate. E aí ele vê que a Toka tá em perigo e vai até ela. Aí os Ogais, que são as crianças com as Kinks, com a Kakuhou da Rise, atacam ele. Vários, vários. Então vários inimigos atacam ele. E aí o Kaneki se descontrola e começa a comer os Ogais para salvar a Toka. No mangá é diferente. No mangá ele luta contra o Juzo e o parceiro dele, que eu acho que é Araba, algo assim. Os dois com a Arata, que deixam os dois bufados. Os dois ganham do Kaneki. E aí o Furuta manda os Ogais terminarem de matar o Kaneki. E aí o Kaneki come os Ogais para sobreviver. Então é diferente. Eu preferi no anime ele lutar 1x1 com o Juzo. O anime mostra a luta, que no mangá corta. Não entendi o porquê, não sei se o autor tava com preguiça. No mangá corta a luta. Enfim, preferi no anime. E eu gosto muito, isso também tem no mangá, que é o Kaneki conversando com todas as suas personalidades. E no mangá eu acho mais foda essa conversa. Que eles falam assim, ó. O Kaneki fala assim, cara, eu perdi, fudeu, tipo, fudeu, né? Aí cada personalidade fala com ele, você consegue respirar? Aí ele, bom, eu ainda consigo respirar, tipo, eu ainda tô vivo. Você consegue se rastejar? Ah, consigo, eu ainda tô com a cabeça, consigo me rastrear pelo pescoço. Você consegue comer? Aí ele pensa assim, né, tipo, quem tá perto de mim são os Ogai, então, cara, come. E aí o Kaneki vai, começa a comer todo mundo e se transforma no dragão. E isso foi a última coisa que eu preferi no anime do que no mangá. Falei bastante, deixa eu beber mais um pouquinho. Provavelmente esse vídeo vai ser o maior do canal. Acho que já tá maior do que o vídeo que eu fiz de The Last of Us 2. E agora, pessoal, eu vou falar o que eu não gostei de Tokyo Ghoul He. Bom, pessoal, primeiro vocês precisam entender uma coisa aqui, tá? Tokyo Ghoul, a primeira temporada, todos os números que eu falar pra vocês são... Nossa, esqueci a palavra, meu Deus do céu. Quando você... Arredonda. Todos os números aqui são arredondados, tá bom? A primeira temporada de Tokyo Ghoul, a cada um episódio do anime, então um episódio do anime, equivale a 5,5 capítulos do mangá. Primeira temporada, o que é bastante, tá? É bastante. A segunda temporada, a cada um episódio do anime, equivalem a 6 capítulos do mangá. É mais. Então, o que significa? Significa que a segunda temporada cortou mais coisas que a primeira temporada. Agora, a terceira temporada de Tokyo Ghoul, que é a Tokyo Ghoul He, a cada um episódio do anime, equivale a 7,5 capítulos. Então, a cada temporada de Tokyo Ghoul, foram cortando ainda mais coisas, pessoal. Então, não tem como. É muito difícil você assistir só um anime e entender 100% tudo que acontece, tá? Eu mesmo, a primeira vez que eu assisti, que eu não lia mangá, eu vi todos os vídeos da Gabi Xavier pra entender o que estava acontecendo, porque é muito rushado, é muito cortado, cortam muitas coisas conforme você vai assistindo Tokyo Ghoul. A exemplo de comparação, tá? Eu fiz uma conta aqui, eu somei todas as temporadas e somei também todos os capítulos, tanto de Tokyo Ghoul quanto Tokyo Ghoul He. Somando tudo, dividindo, a cada um episódio do anime, somando tudo, todas as temporadas, a cada um episódio, equivalem a 6,5 capítulos do mangá. É muita coisa, é muita coisa. A título de comparação, Shingeki, a cada um episódio do anime, equivale a 1,5 capítulo. Olha a diferença. Olha a diferença. Tokyo Ghoul equivale a 6,5 capítulos. Shingeki equivale a 1,5, pessoal. Cara, tem um gap aí de 5 capítulos. Então é muito rushado. E isso pra mim me incomodou demais, cara. Incomodou muito mesmo. Eu não sei o que aconteceu com o estúdio, não sei se tava com pouco orçamento, se eles quiseram rushar pra acabar logo porque o dinheiro tava baixo, porque anime mais 18 não vende tanto, porque Tokyo Ghoul tem muito sangue, tem muitas mortes, muitas palavras pesadas, tem muita coisa pesada. Não sei se foi isso, mas isso me desagradou muito. Outra coisa que me desagradou aqui na terceira temporada foi que eles fizeram todas as Kagunis parecerem praticamente a mesma. Como assim, Murilo? Lembram da Kaguni do Nishiki? Que era um azul barra verde fluorescente bonitona? Aqui em Tokyo Ghoul Hey, cara, é uma cor meio roxa, meio preto. Aí a Kaguni do Kaneki, que era aquele vermelho brilhante, bonitão. Agora é um vermelho escuro, quase preto. Aí a Kaguni do Kaneki parece a Kaguni do Nishiki, parece a Kaguni do Uri, que parece a Kaguni de não sei o que. Então todas as cores são praticamente as mesmas. O que me incomodou bastante, porque
cada gol ter umas tonalidades de cores diferentes, dava algo único para aquela Kagune. Então a Kagune da touca, que era uma Kagune toda colorida, aquele roxo meio laranja, meio vermelho, agora tá escuro também, então todas as Kagunes parecem as mesmas, o que me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou é que tanto no mangá quanto no anime, é que do nada, gente, vamos lá, o autor, ele estabeleceu que na primeira temporada, a mãe do Kaneki era uma pessoa tão boa que ela morreu de tanto trabalhar para ajudar a irmã. Estabeleceu isso. Aí, do nada, o autor muda. Não, na verdade, a mãe do Kaneki batia nele sempre que ele pedia alguma coisa. Então, assim, mas, gente, vocês fizeram todo aquele arco do Kaneki lutando contra o Jason, de que ele não seria aquela pessoa que sofre pelos outros igual era a mãe dele. E agora você tá falando que a mãe dele batia nele. Da onde o autor tirou isso? Outra coisa que me incomodou. O Furuta, ele entrega o corpo do Shirazo pra CCG, pros V, sei lá pra quem. E do nada, depois esquecem isso. Aí no mangá fala, ah, Uri resgatou o corpo do Shirazo e enterrou. Então por que vocês fizeram toda aquela cena do Furuta entregando o corpo do Shirazo? Pra que isso? O que eu tô tentando deixar claro pra vocês é que é o seguinte. O autor, quando acaba o mangá, no epílogo, ele fala algumas coisinhas. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ele fala diversas coisas que ele passou durante o desenho, o mangá, a criação do mangá. E ele fala que ele se sentiu livre acabando Tokyo Ghoul. E eu imagino que é muita pressão, porque o autor que fez Shingeki também sentia essa pressão. Então, qual é o sentimento que eu tenho a ler essas coisas que ele falou e a ler as coisas que o autor de Shingeki falou? Parece que a pressão é tão grande, eles ficam com tanta vontade de acabar logo, que eles acabam esquecendo barra criando furos de roteiros. O final de Shingeki, cara, Shingeki é uma obra nota 9,5 durante 90% da obra. Chega o final, a nota cai pra 1, entende? No Tokyo Ghoul, eu acho que o final não é tão ruim igual o de Shingeki, mas tem coisas no final que me incomodam, que eu vou citar aqui pra vocês. Então, por exemplo, deixa eu lembrar o que eu anotei aqui certinho, pra mim não... Tá, duas coisas antes de eu citar tudo isso aí que eu falei. Não gosto da segunda abertura da terceira temporada, acho fraca. Não gosto da mudança de personalidade do Ayato. Eu sei que o Kaneki fala que o Ayato tava na Aogiri pra proteger a Touka, mas mesmo assim ele batia na Touka, ele tratava ela mal, ele tratava diversas pessoas maus ao redor dele, e do nada parece que ele virou um bom mocinho. E o anime, nem o mangá, desenvolveram esse lado bom dele, o que pra mim não faz sentido nenhum. Como eu disse, é rushado, é rápido. Vamos acabar logo esse mangá? Vamos acabar logo? É a sensação que eu tenho. Outra coisa que me incomodou é que o mangá nunca explica o que caralhos é um núcleo. Como assim, Murilo? Vamos lá. É meio complexo isso aqui. Complexo. Eu gosto de usar objetos para explicar. O Dr. Kanou, que é o psicopata, ele pega a Rise, ele pegou a Rise, pega o Kakuhou dela, que é como se fosse um órgão que só os Ghouls têm, como se fosse isso, uma bolsa de sangue com célula RC. Quanto mais forte o Ghoul, mais Kakuhous ele tem. Então eu imagino que a Rise tinha vários. Ele pega um Kakuhou e cria o Kaneki, a Shiro, a Kuro e o Furuta. Cria esses 4 meio Ghouls. E depois ele cria os Ogais, que são dezenas, centenas de crianças. E no mangá fala que ele pega o núcleo da Rise e coloca no Furuta. Não sei o que é núcleo, não explica. Mas dá a entender que ao ele fazer isso, ao ele colocar o núcleo da Rise no Furuta, a Rise morreu. E lembra que ele era parceiro do Furuta. E aí o que o Furuta faz? O plano do Furuta é esse. É o Kaneki, que é um dos 4 meio Ghouls criados a partir da Rise, comer todos os Ogai, então eliminou os Ogais, e comer o núcleo que tá no Furuta. Então no mangá tem a cena dos tentáculos do Kaneki comendo uma parte do Furuta onde estava o núcleo da Rise. E a partir disso gerou uma nova Rise. Aí eu te pergunto, a Rise estava viva. Ela morreu a partir do momento que colocaram o núcleo dela no Furuta. Então, por que o Furuta fez isso? Por que o Furuta matou a Rise para colocar o núcleo dentro dela, para depois o Kaneki comer esse núcleo e renascer a Rise? Se ela já estava viva. O anime não explica. O mangá não explica. Por quê? Outra coisa.
Por que que o Kaneki comendo os Ogais, ele se transformaria num dragão? Tipo, da onde ele tirou isso? É tudo suposição. É tudo coisa da cabeça do Furuta. Não, imagina, se é o Furuta. Se o Kaneki comer os Ogais, que tem as Kakuros da Rise, depois comer o núcleo dela aqui em mim, ele vai fazer ela renascer. Mas por quê? Da onde você tirou isso? Como que você sabe que isso vai acontecer? Outra coisa que me incomodou. Por que estavam saindo os filhos do dragão, que eles chamam assim, que são aqueles bichos todo gosmento que quando você mata solta toxina. E essa toxina transforma humanos em ghouls. Por quê? Por que que saem esses bichos do Kaneki? E da Rize, no caso. Por que que eles transformam as pessoas em ghouls? Por quê? Se as pessoas eram humanas e pegaram toxinas de ghouls, desses filhos do dragão, no máximo que poderia acontecer é elas se transformarem em meios ghouls, porque eles eram humanos. Não faz sentido nenhum eles se transformarem 100% em ghoul. Então, não tem explicação. O autor ele não explica nada disso, pessoal. Nada disso. E isso me incomoda um pouco, sabe? Que nem a Eto trabalhava com Arima para criar um ghoul tão forte que derrotasse ele. Beleza, é um plano que você fala assim, não, então a Eto era, tipo assim, coisa legal. Mas aí ela mata o próprio pai para criar o Takizawa e o Amon. A troco de quê? Tipo, pra talvez eles forem mais fortes que o Arima, é isso? Aí está disposta a matar seu próprio pai para fazer isso? Sabe, outra coisa que não faz sentido nenhum, isso me incomodou no final. O Kuroya, ele é um dos investigadores mais fodões do mangá. Ele literalmente, isso aqui é literal, tá? Ele literalmente leva uma espadada no pescoço do Furuta. É literalmente, o Furuta pega uma espada e enfia no pescoço dele. E ele tá vivo. No final do mangá mostra que ele viveu. No anime nem mostra, se eu não me engano. Como? É milagre? Porque ele é um humano normal. Não faz sentido nenhum, sabe? E, de novo, tudo isso porque o autor queria terminar rápido. Então, o mangá de Shingeki é maravilhoso. O começo, o meio e o fim decai um pouco. Que pra mim é a mesma coisa que acontece com o Shingeki. Pra mim, na minha opinião, Shingeki tem um mangá superior, só que o final pior. Tokyo Ghoul tem um mangá excelente, não tão bom quanto Shingeki, mas no final não é tão ruim igual Shingeki. Então, outra coisa que me incomoda bastante, até beber um pouquinho aqui pra falar, é que o autor, o criador desse mangá, ele quebra as regras que ele mesmo cria. Então, por exemplo, o gerente, o Kuzen, ele chega no Kaneki, na primeira temporada, no caso, não, na segunda temporada, no caso, no mangá Tokyo normal, ele chega aqui no Kaneki, deixa eu pegar aqui. Ele chega aqui, ó. Kaneki, quando um humano engravida um ghoul, ou um ghoul engravida uma humana, ele não fala em porcentagem, mas tipo assim, a grande chance de acontecer é o bebê comer a mãe, porque o bebê vai ser ghoul e os dois morrer, ou o bebê nascer morto. É isso. Só que a minha esposa, que era humana, ela fez um milagre acontecer. Ele usa a palavra milagre. É um milagre. A Eto é um milagre. A mãe da Eto, que era uma humana, comeu carne humana, comeu humanos, né? Pra dar nutrientes pra Eto. E aí a Eto consegue nascer. Beleza? Top. Legal. Aí em Tokyo Ghoul He, o Arima, quando tá morrendo, fala pro Kaneki que, na verdade, quando um humano engravida um ghoul, ou um ghoul engravida uma humana, a maior chance de acontecer é a pessoa nascer normal. Nasce um meio humano, que é mais forte, só que morre mais cedo. Aí eu fiquei assim, falei, mano, não é possível, cara. Mas que bosta, que ideia de merda que o autor teve aqui, gente. Pra que isso? Você já estabeleceu. A Eto é especial porque ela é uma raridade. Qual é o sentido agora de você falar que um humano com gol nasce meio humanos? Tendo que tem milhares de gols em Tóquio. Então era pra ter milhares de meio humanos. Era pra acontecer com muito mais frequência. Nenhum gol nunca nem ficou sabendo que existiam meio humanos. E agora do nada existe. Então, pra mim, toda essa trama final do mangá é muito rushada, é muito corrido, não faz sentido nenhum. Outro exemplo, a filha do Kaneki. A filha do Kaneki, ela é um milagre igual a Eto. Ela nasceu meio gol, ela consegue comer tanto carne humana quanto comida normal, igual a Eto. Ela é um milagre. Só que agora, aparentemente, ela não é um milagre mais, porque ela poderia ter nascido meio humana, mas então por que a filha do Kaneki nasceu meio gol, se é um milagre? Entende o que eu tô falando? Se a Eto
é uma chance em 1 bilhão, qual que é a chance da filha do Kaneki nascer meio gol também, e não meio humano, igual o Arima? Você entende o que eu tô querendo dizer? É muito confuso esse final, cara, ficou muito confuso, sabe? Não sei, não sei, principalmente esse final do dragão, de a doença da irmã do Shirazo, nunca explicou direito o que era isso. O Uri tem 5 frames. O mangá dá a entender que ele quebrou esses 5 frames. Então a Kaku Roll dele não tem mais nenhum bloqueio. Então ele é meio gol. Tanto é que ele nem consegue comer mais comida normal. Ele come o lanche lá e vomita, porque ele não tá conseguindo comer. O anime nunca mais toca nesse assunto. O mangá, no caso, nunca mais toca nesse assunto. Agora o Uri, ele é meio gol? Ou ele ainda é humano? Ele é o Kinks? O mangá não fala assim, foda-se. Segue em frente aí. Outra coisa que o mangá não toca mais no assunto. O Kaneki percebe que ele tá chorando sangue, porque ele tá envelhecendo mais rápido, porque ele é humano com órgão de gol, ele tá envelhecendo mais rápido. O mangá nunca mais toca nesse assunto. Tá bom, o Kaneki tá envelhecendo aí, deixa quieto. Você entende o que eu tô querendo dizer aqui, pessoal? De novo, não é um final horrível. Eu acho que é um final ruim. Não o Kaneki ficar feliz tendo uma filha, não é isso que eu tô falando. O final ruim que eu falo de Tokyo Ghoul, pra mim, é toda aquela parte do dragão, que tem um dragão, que os planos do Furuta não fazem sentido nenhum, a criação dos Ogais não faz sentido nenhum, duram alguns capítulos, todos os Ogais estão mortos pelo Kaneki, é uma bosta, toda essa parte é uma bosta. Essa é a parte ruim pra mim. O final do Kaneki feliz, é um final feliz, pra cima, de terem criado uma comida artificial, eu gosto, mas essa parte do dragão pra mim é horrível. Mas é foda, porque eles rusharam. Correram, quebraram várias regras que eles mesmos criaram. Aí você pode argumentar, mas Murilo é um anime, é um mangá. O que você tá se importando com as regras de um mangá, as regras de um anime? Se a gente for assim de não se importar com nada, então a gente não tem que assistir nada mesmo, foda-se. Então, em Tokyo Ghoul pode ter alienígena, nave espacial, pode ter várias linhas do tempo. Se foda, é um anime. Não, cara, tudo que você assiste, tudo que você joga, tem um universo com regras daquele universo. Então imagina você tá assistindo Dragon Ball. Você tá assistindo Dragon Ball. Aí do nada tem zumbi em Dragon Ball. Aparece o Rick Grimes de The Walking Dead em Dragon Ball. Você fala, caralho, mas não faz sentido nenhum com o universo. Sim, porque o Dragon Ball tem as regras do Dragon Ball, que não existe zumbi, caralho. Então aqui em Tokyo Ghoul, ele criou as regras de que humanos com gols, os bebês morrem, e a Eto foi um milagre. E agora nascem vários meios humanos. Enfim. O que eu queria falar aqui pra vocês é um mangá excelente. É um mangá excelente. Em que as cenas de lutas e os diálogos são difíceis de entender, mas todo o resto, como eu disse, é um mangá muito bem desenhado, cara. Não tem como falar que o cara não desenha bem. O cara desenha muito bem, cara. É muito bonito. É muito bonito mesmo. É só algumas cenas de luta e de diálogos que realmente é difícil de entender. Eu recomendo você ler o mangá e assistir a primeira temporada. Se você gostar do que você vê na primeira temporada, assiste as outras, mas assista sabendo que a melhor temporada de Tokyo Ghoul é a primeira. Disparado, mas assim, disparado, a primeira temporada do anime Tokyo Ghoul é a melhor. Quanto o mangá, na minha opinião, o melhor mangá é o Tokyo Ghoul normal, não o Tokyo Ghoul Re. Tokyo Ghoul normal, na minha opinião, deixa eu pegar o último volume aqui. Na minha opinião, Tokyo Ghoul é uma versão muito melhor do que o que ele fez depois, que é Tokyo Ghoul Re. De novo, pessoal, minha opinião, tá bom? Minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Esse vídeo é o maior do canal, vai dar 50 minutos. Eu quero agradecer se você aguentou ficar assistindo até aqui, eu falo bastante. Teve alguns cortes no vídeo porque eu não estava aguentando falar, eu parei, bebi água, parei, dei uma lida aqui em toda a lista que eu fiz. E espero que tenham gostado do vídeo. Eu conto com a sua inscrição aqui no canal, conto com o seu like, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!